Muita gente já está fazendo também seu planejamento para passar férias, muita gente. Aliás, nós vimos uma manchete hoje de manhã, né, Paulo? Alguém escreveu lá, milhões de pessoas irão ali na praia. Eu falei, acho que o redator escreveu errado. Milhares até tudo bem, agora milhões. É que no Rio de Janeiro eles calculam assim, até 2 milhões em Copacabana. Bom, mas aí é na festa, né? É, lá no Réveillon lá. E também esse cálculo começa no início da noite até o final, não é só... É rotativo. Naquele instante ali da queima de fogos. Agora, muita gente vai para ficar no sol, lógico, bacana, gostoso. E, logicamente, há sempre aquela prevenção para a gente tomar alguns cuidados, principalmente com o câncer de pele. Doutora Sheila Ferreira, oncologista da Oncoclínica São Paulo, gentilmente aqui conosco. Doutora Sheila, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia a todos. Eu que agradeço pela oportunidade de falar de um tema tão importante, especialmente nessa época do ano. Exatamente. Doutora Sheila, então qual é o ponto básico que as pessoas devem atentar? Primeiro que o câncer de pele, né, ele é o câncer mais frequente dentre todos os tipos de câncer, né, cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país correspondem ao câncer de pele. É um câncer que é causado pelo crescimento anormal, desordenado das células anormais da pele, e a gente precisa se atentar, principalmente nessa época, né, Heraldo, na verdade o ano inteiro, mas tem uma ênfase especial nessa época, ao principal fator de risco, que é a exposição solar aí de forma prolongada e desprotegida, né? Então a gente precisa ter alguns cuidados, principalmente nessa época do ano. Doutora Sheila, é fato também que o sol é cumulativo? Sim, é verdade. Os efeitos do sol na nossa pele, eles são cumulativos, por isso a recomendação é que a gente utilize medidas de proteção, principalmente aí durante a infância e a adolescência, porque ao longo do tempo a gente vai sofrer consequências, né, dessa exposição que foi realizada lá atrás, né, de uma forma desprotegida, né, a gente não tinha tanta informação, e isso vem sendo mais difundido nos últimos tempos. Doutora Sheila, essa possibilidade de câncer de pele, ela é só de ordem comportamental, ambiental, ou ela também tem alguma origem genética? Tem, a gente tem, na verdade, uns fatores de risco que a gente fala que são fatores de risco que a gente não consegue modificar, né? Então, tem a ver com as características do indivíduo. Então, pessoas com pele, olhos, cabelos claros, têm uma quantidade menor de melanina, que é o pigmento que dá coloração na pele, e eles são menos protegidos aí contra os efeitos dos raios ultravioleta do sol. Então, são pessoas que têm uma predisposição maior ao câncer de pele. Tem um fator hereditário, então, na realidade, ter um histórico familiar, ou até o histórico pessoal de câncer de pele confere risco de ter outros cânceres de pele, né? Então, a gente precisa estar um pouquinho mais atento. A gente tem um parente de primeiro grau que teve um câncer de pele, procurar regularmente o especialista, né, o dermatologista, para fazer uma avaliação. Doutora Sheila, vamos dizer assim, um dos sonhos estéticos nossos, em geral brasileiro, é amorenar, ficar amorenado. Né? Todo mundo. Agora, tem umas pessoas que conseguem, outras nem tanto. Qual é o cuidado, né, da pessoa dizer, vou ficar um montão de tempo no sol para ficar aqui amorenado? Então, na realidade, a gente precisa evitar a exposição prolongada e desprotegida, né? A gente precisa ficar 1, 2 horas sem protetor solar. Tem alguns benefícios, né, do sol, aumento da vitamina D e tal, mas a gente precisa, na realidade, de 20 minutos de exposição ao sol, entendeu? Para ter um aporte aí adequado. E o ideal é a gente tomar algumas precauções para que a gente não tenha esses efeitos deletérios do sol a longo prazo. Então, evitar o sol naqueles períodos em que a incidência dos raios ultravioleta é maior, que seria entre as 10 e as 16 da tarde. Lembrar de passar o protetor solar com fator de proteção de no mínimo 30,
E lembrar também que a exposição solar, até em dias nublados, né, no inverno, é importante que a gente tome essas precauções, né? Doutora Sheila, agora há pouquinho eu ouvi aqui no estúdio umas colegas conversando sobre um corte de cabelo, arrumando aqui, hidratação daqui para cá, etc, e tal. Uma pergunta que não quer calar. O sol também queima o cabelo? Queima o couro cabeludo, né? Ah, queima o couro cabeludo? Então, assim, a gente precisa, é recomendável, inclusive, usar chapéus de aba larga, né? Chapéus, de modo geral, para proteger o couro cabeludo. E com destaque que os cânceres de pele, né, que ocorrem em couro cabeludo, eles são de difícil detecção, né? Porque é um local que normalmente está coberto. Então, a gente precisa ter uma atenção especial, não só analisar, né, fazer autoexame, estar atento aos sinais do seu corpo, não só na pele, de forma geral, em áreas expostas, mas também em regiões que a gente não consegue visualizar tanto, né? Então, pedir para o familiar dar uma olhadinha ou procurar realmente um especialista, e aí ele vai fazer uma avaliação mais detalhada e identificar a necessidade de, eventualmente, uma biópsia. Doutora Sheila, os protetores solares evoluíram muito. Eu lembro uma época, o pessoal passava Coca-Cola na pele. Lembra disso? Bom, você não é do seu tempo. Com certeza. Mas é um fato histórico que eu estou te contando. No meu tempo também passava muita coisa. Menos protetor, né? O menos protetor. E o fator ideal qual é? Depende também de pessoa para pessoa? Como é que é isso? O ideal a partir de 30, né? Que a gente tem uma proteção aí adequada. É óbvio que pessoas que já tiveram algum tipo de câncer de pele têm um risco aumentado de ter outros tipos, então vale a pena abusar um pouquinho mais do protetor, inclusive com protetores com fator de proteção maior, entendeu? Mas pelo menos 30 é isso para a população geral, independentemente de cor, independentemente, enfim. Perfeito. Doutora Sheila, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Eu que agradeço aí pela oportunidade, Herói. Eu que agradeço a doutora Sheila Ferreira, oncologista da Oncoclínica de São Paulo.